Seja bem-vinda e bem-vindo ao Hora Folk Especial. Vamos falar aqui hoje de Cidade Invisível 2, segunda temporada sem spoilers. Vamos comentar aqui os detalhes e as coisas relacionadas a essa série. Os detalhes, né, por alto, porque a gente não pode chegar aqui e falar spoilers hoje. Hoje é falar sensações, falar inclusive de uma coisa que a gente liberou aí a informação, inclusive, e é bom para quem estiver ouvindo agora também, que nós, essa equipe folclórica que está aqui presente hoje, o Coletivo Folclore BR, fez parte da equipe de consultoria da segunda temporada de Cidade Invisível, e desde 2021 estávamos aí escondendo isso de vocês, omitindo essa informação e fazendo aqui um esforço, que a gente vai contar sobre isso também, como foi esse esforço aqui para manter, segurar isso aqui com mão coçando, língua coçando, tudo coçando, né? Foi um desespero, hein, gente? Mas vamos contar um pouco dessa retrospectiva de como foi esse momento. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, recebendo aqui meus companheiros, amigos folclóricos. Vamos começar aqui com Lorena Herrero. Lorena, se apresente. Galera, eu sou a Lorena, pra quem ainda não me conhece, né? Eu sou ilustradora, sou quadrinista, sou parte aqui da consultoria de uma série da Netflix e tamo aí pra contar um pouco pra vocês hoje o que foi essa experiência. Eu tô falando daqui de Curitiba, mas eu sou brasiliense e tamo aí, galera. É nós que vamos. Ian. Eu sou Ian Freire, sou escritor e dramaturgo aqui de Salvador, na Bahia. Estou lesionado no momento, então é capaz que eu peça PPU antes do final, porque a coluna está já dando uma reclamadinha. Mas quero ficar aqui para a gente conversar sobre essa experiência fantástica que foi participar de um projeto tão grande, de proporções tão gigantescas como essa série que a gente vai conversar daqui a pouco. Mikael. Eu sou o Mikael Kitts, eu sou artista, trabalho com arte e produção para games. E eu tô falando aqui de Manaus, Amazonas, sendo originalmente Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tô muito feliz mesmo de ter participado com toda essa galera muito massa na consultoria dessa segunda temporada. Foi um projeto muito bacana da gente ter participado. Então, hoje promete e vamos ver o que vai rolar daí pra frente. Perfeito. Andrioli. Vamos lá, eu tava no mudo aqui por causa do Simba, que é o cachorro do vizinho, mas o Simba tá fora de controle, não adianta. E aí, pessoal, sou Andrioli Costa, sou jornalista, pesquisador, professor, natural de Mato Grosso do Sul, mas hoje no Rio de Janeiro. E agora, essa é a minha terceira série fazendo consultoria folclórica, foram todas em 2021, foi o ano de fazer bombar, hein? Eu não podia segurar, eu não podia contar a maior de todas. Foi um prazer trabalhar especialmente com esses meus amigos queridos, né? Cada reunião de 6 horas que a gente fazia, ó, nos trinks. Diz a má língua que tem reunião que alguém dormiu na reunião e as porra. Botem aí no chat, quem vocês acham que dormiu durante uma reunião de consultoria, hein? Perfeito, é isso, minha gente, é isso. Vamos comentar aqui sobre essa situação e comentar sobre esse nosso momento de celebração aqui do Folclore BR. E vamos lá. Então vamos começar fazendo uma breve retrospectiva aqui do que aconteceu para nossa convocação aí para Cidade Invisível 2. Vamos lembrar aqui o Folclore BR também, para quem está chegando agora, nós já estamos fazendo esse tipo de programa em podcasts, em lives, já desde 2017. O Hora Folk ele vai desde 2019, onde a gente já falava de Cidade Invisível, as notícias elas estavam pipocando ali em 2018. Foi a primeira vez que a gente ouviu falar de Cidade Invisível, era as Cidades Invisíveis. Foi lá em 2018, as primeiras notícias começaram a sair, e a gente, peraí, Cidades Invisíveis, Carlos Saldanha fazendo live action, começou ali, 2018, e aí em 2019 começa a chegar mais informações, que inclusive foi o momento que a gente recebeu a primeira foto, onde estava Carlos Saldanha e Marco Pigossi, e essa foto ficou
Mas aí a gente foi levando, falando um pouco sobre o que poderia ser e tal, e chegou aí 2021, né? Passou a pandemia, né? A gente teve 2020 o auge da pandemia e tal, então foi um momento bastante dramático aí, até para a própria produção de séries. Tudo ficou meio, né, gente? 2020, né? Foi aquele momento, tudo ficou esquisito demais. E 2021 chegou a primeira temporada de Cidade Invisível. E a gente conseguiu assistir os episódios antes também, foi a primeira vez ali que o Folclore BR pegou episódios antes para assistir, fizemos a reação assistindo o primeiro episódio, um programa sem spoilers, conversando com a Januária Cristina Alves, autora do abecedário de personagens do folclore brasileiro, nossa amiga aqui, parceira já também de outros programas, que é gente finíssima, e foi esse livro que serviu de guia ali para tirar os personagens, né? Então era o livro de cabeceira ali do Carlos Saldanha. E aí depois, com spoilers, simplesmente a gente fez a maior gravação de todos os tempos. Eram 4 horas e pouco, falando de Cidade Invisível, contando todos os detalhes de todos os personagens, todas as versões, todas as possibilidades e tal. Depois eu dividi isso em vários programazinhos pequenininhos e tal. Foi muito legal, porque a gente realmente foi pensar a série, né? A gente já sabia do potencial que tinha de atrair pessoas fora da bolha, né? Dos que estudam folclore, dos que querem pensar folclore. A gente viu em Cidade Invisível o nosso exemplo perfeito. E eu até brinquei na época, né, que o Cidade Invisível é o nosso Vingadores. E assim, pro bem ou pro mal? Porque é um momento onde as pessoas foram fazer teorias na internet. Que série brasileira as pessoas estão fazendo teoria na internet? Além de novela, né? Porque novela... novela. Então as pessoas até fazem teorias de novela. Mas de série, de streaming, que a galera foi pensar quais são os personagens, aí tinha vídeo na internet pra tudo que é lado, qual é o personagem que é tal, ou qual é o poder do Eric, quem é o personagem tal, como é que ele faz, quem é Tutu? Quem é Tutu? Oh, meu Deus. Eu nunca vou esquecer. Quem é Tutu? Eu dei uma entrevista. Essa traz frutos até hoje. Dei uma entrevista que perguntaram assim: o Tutu, ele é o Boi Bumbá? Não, pera, como? Que pergunta que o cérebro ele demora um pouquinho pra, tipo assim, como? Boi Bumbá? Estava tão escuro, né? Ela deve ter pensado, vai que é um boi. Teve a transformação. Vazou o Jimmy de tripa do boi. De tripa. Nas apresentações. Verdade. Nunca esquecerei. O boi dançando. Gente, foi muita loucura. E aí a galera muita gente descobriu o Folclore BR a partir de Cidade Invisível, dos nossos comentários. E aí, em março de 2021, a gente teve aí a confirmação lá, dia 2 de março, foi o vídeo do Marco Pigossi confirmando a renovação de Cidade Invisível para a segunda temporada. Então, ali em março já tem esse outro ponto de celebrar a série, os produtores e tudo mais. E aí, durante esse mês, começaram as conversas para a nossa participação como consultores da série. Pra você ver como é que vocês verem aí, vocês que estão acompanhando as séries da Netflix, as coisas e tal, as coisas acontecem muito rápido, né? De uma temporada para outra, até dizem isso, né? Os produtores falam disso em entrevistas e tal, que a primeira temporada tem um tempo para se pensar, tem um tempo para se planejar, e tem um tempo ali de respiro tranquilo pra gente entregar um projeto. Da primeira para a segunda, em grandes streamings, né, a coisa fica mais rápida, mais acelerada, mais vamos lá, vamos entregar, vamos fazer. E foi bem acelerado, assim, renovou, já tava a galera correndo atrás para fazer a segunda temporada. E em abril a gente começa a receber as escaletas, né, que se chama aí dentro do mundo do roteiro e do desenvolvimento, né? E vocês aí que saberiam explicar o que é uma escaleta de uma forma bacana, Andrioli ou Ian? É um sumário de ações em que você pega e faz o planejamento da sua história e só elenca, assim, o que acontece e para onde o personagem vai, porque aí a gente consegue encadear os acontecimentos. Isso poupa muito tempo de reescrita do roteiro, né? Porque imaginem
se entregassem um roteiro, já a primeira versão, aí a gente bate o olho, a gente e todos os outros consultores e equipe técnica e tudo mais, e fala, pô, isso aqui não dá, isso aqui é muito caro, isso aqui é o jurídico barrou, sei lá, né? Tem N fatores que influenciam, então você perderia horas infinitas de trabalho, né? Reescrevendo o roteiro inteiro. Por isso você fecha primeiro as escaletas, pensando episódio por episódio, e o arco da série, né? Uma escaleta para o próprio arco, né, do início ao fim da temporada, e aí, com isso aprovado, você começa a fazer as versões de roteiro. Claro, ainda vai mudar muita coisa. É quase um pré-roteiro em bullet points, assim. Então, a gente recebeu bem isso que o Andreoli falou, e para a gente entender um overview com os pontos principais, para a gente poder entender o que eles queriam fazer e onde era que... Desculpa, onde é que a gente ia trabalhar também. Sim, aí esse foi o momento das escaletas. E aí a gente pegou as escaletas de todos os episódios, aí foi vendo, aí depois as escaletas evoluem para um primeiro roteiro, e aí o primeiro roteiro depois tem alterações de novo, e são tantas coisas, tantas possibilidades, que, cara, não é fácil, assim, não é uma coisa tão... escreveu, tá lá, tá pronto e tal. É uma equipe gigante, que a gente não teve acesso também a muita coisa, porque nós estávamos nos comunicando como coletivo através de relatórios. Então, essa era a nossa comunicação, a comunicação de relatórios, fazer relatórios. E aí, vale esse ponto. Nós entramos lá como coletivo Folclore BR. E aí, o que o coletivo Folclore BR fazia? Quando recebia escaletas, roteiros e coisas de Cidade Invisível. Se juntava, se reunia para debater e pensar em possibilidades. O que a gente mais faz aqui? Pensar em possibilidades de tudo que a gente comenta aqui, das séries, dos livros, filmes e coisas que tem relacionadas à cultura pop, e a gente debate muito sobre isso, a gente tenta pensar em melhores caminhos e formas para aquilo ali se encaixar dentro daquela expectativa também do público e tal. Então, senhores, a gente simplesmente se reunia em reuniões que nunca tiveram menos de 5 horas. Gente, eu tinha ainda o meu microfone, eu não precisava segurar ele na minha mão, que nem agora, né? Eu tinha o meu bracinho do microfone, às vezes eu levantava ele para falar de pé, porque eu não aguentava mais ficar sentado há tantas horas discutindo com o pessoal. Não, teve um fatídico dia que eu botei o celular do lado da cama e fiquei olhando para a tela e apaguei. A galera ficou falando, e foi ninando assim. A Cuca veio. A Cuca veio. De repente a mariposa já pousou no meu olho e eu já fui. Ian invisível, né? Aí a gente fica em silêncio assim um tempo, aí só vem aquele ressonar do Ian gostoso. Assim. Então foram muitas reuniões e assim... Lógico, o nosso trabalho aqui foi intenso para uma consultoria, assim. A galera do roteiro, gente, porque esse pessoal deve ter trabalhado, a gente não consegue nem mensurar, assim. É um trabalho muito grande de reescrever muita coisa, de repensar. A linha narrativa, ela meio que continuou, assim. Teve uma coluna central ali, só que as alterações dentro da coluna... Nossa senhora, muita coisa. Aí personagem entra, personagem sai, personagem de mais, personagem de menos, personagem que tá diferente, personagem que não funcionou, depois sai tudo. Então, assim, não dava para saber muito bem muitas coisas, assim. Porque a produção, ela demanda muito isso. É um coletivo, muita gente trabalhando em cima do mesmo produto. Então, assim, nós estávamos aqui como consultoria folclórica. Então tiveram os indígenas também, que fizeram parte desse processo, né? Escritores. Então, muita gente, depois eu vou puxar aqui também essa galera que vale acreditar todo mundo que tá lá nos créditos como consultoria. E aí isso aí também vai para outros tipos de consultoria, que não entram como consultoria, mas é tipo, a Netflix tem um ponto para falar. A Pródigo, que é a produtora, também tem coisa para falar, porque eles vão pensar na grana, no produto, como é que vai fazer, como é que vai deslocar a galera, como é que vai fazer as coisas
coisas acontecerem, como é que vai ser os efeitos especiais. Então todo mundo, a logística, todo mundo tem alguma coisa para falar. Agora você imagina essa galera toda trabalhando, trocentas cabeças pensando no mesmo produto. Então assim, é um trabalho gigante. Imagine assim, vocês devem se lembrar, né, que a gente até comentou da novela Pantanal, que o pessoal estava falando, por que não mudam o final do Gabriel Satter, né, que todo mundo gostou, não sei o quê, porque já a equipe já havia sido deslocada para o Pantanal, já filmou e já voltou, não tem mais o que fazer. Imagine o que é, e a novela é seriada, ela dura um certo tempo, né, seriada assim, longamente seriada. Uma possibilidade maior de fazer mudanças, né, do que a série de streaming. Imagina que é uma série da Netflix de 5 episódios em que você precisou deslocar boa parte da sua equipe para Belém. Não tem refilmagem, assim. Se você for refilmar, é muito mais caro, então precisa-se ter esse material o mais fechado possível e tem que trabalhar com o que tem depois, né? E a equipe teve problemas com chuva, né, Anderson? Teve toda uma infraestrutura ali que precisaram enfrentar, que também deve ter dificultado muita coisa. Exato. Se vocês não viram, dessa vez a gente conseguiu falar com os produtores da série também. Eu fui lá, fiz entrevista com o Carlos Saldanha, Graciela Guarani e o Luiz Carone. Então a Graciela é a co-diretora, Luiz Carone é o diretor-geral e o Carlos Saldanha é criador da série. Fiz essa conversa bem rapidinha, não é a nossa conversa tradicional do Folclore BR, tentando falar sobre todos os detalhes, não deu, era bem de imprensa, rapidinho e tal. E nesse papo o Luiz Carone fala sobre essa questão do deslocamento e de como as chuvas de Belém chegaram impressionando, assim, porque eles foram num período chuvoso ainda, então tiveram cenas que tiveram que ser modificadas, cenas que tiveram que ser abandonadas, coisas que tiveram que ser totalmente repensadas por conta de chuva. Imagina isso, você tem um roteiro, tudo pronto, tudo bonitinho, tá certinho, tudo beleza, gente, agora é só filmar. Aí chega na hora de filmar, que é o único dia que você tem, do jeito que você tem, chove. O primeiro curta-metragem que eu fiz na vida, que é o Enterros, né, que é inspirado na lenda dos tesouros enterrados do Paraguai, a gente tinha o dia de filmagem com um carro emprestado, a polícia ali já notificada para fechar a estrada onde a gente ia gravar, e começou a fechar o tempo. E aí falaram, talvez a gente não grave. O que eu fiz nessa hora? Eu deitei no chão e fiquei olhando para o céu, pensando, meu Deus, por quê? Por quê? Ilumina aí. Deu certo porque a chuva não veio e a gente conseguiu gravar. Então, às vezes, a única opção é rezar e chorar. As escaletas chegavam pra gente e a gente tinha que focar também, tipo assim, nosso papel era focar na questão do que a gente era, o nosso recorte, né? A gente não tem o dizer sobre para onde vai tal personagem ou para onde tal personagem vai. O máximo que a gente podia dizer, isso aqui talvez com a ligação do personagem folclórico não faça muito sentido, ou isso aqui pode ficar dúbio porque pode ser interpretado por XYZ, né? O máximo que a gente podia fazer era isso, apontar essas questões, mas quando o Anderson fala sobre as complexidades desses roteiristas, realmente eles têm que ouvir muita gente ditando, e querendo ou não, a narrativa ela precisa de coerência e coesão, e ela precisa achar, o trabalho deles é tentar achar essa coerência e coesão com tanta gente puxando de tantos lados, né? Tipo, tem que ter, presumo, isso aqui agora é chute, né? Presumo eu que Marco Pigossi precisa aparecer X% de cenas, é uma celebridade, é um cara que vai chamar a atenção, é ele que... Então você tem que pensar nisso na hora que você vai construir um roteiro, né? Então é muita gente puxando de todos os lados. E a gente, mesmo, assim, não falando aqui agora como consultores, mas como público, né, que a gente ia acompanhando as notícias e pensando, será que vai se conseguir fechar, por exemplo, o contrato com todas as pessoas da primeira temporada? Será que a Yara, por exemplo, vai estar presente? Porque você precisaria, né, a Yara sobreviveu, ela é uma personagem que o pessoal gostou. Então, se você fecha contrato com a Jéssica e leva ela lá para Belém, ou não, porque não vai fazer sentido. E a Márcia? Né? Então, assim, também tem uma questão toda de agenda de atores, quem você vai usar e quem você não vai, não faz sentido você deslocar uma equipe para eles serem figurantes, né? Eles não terem um papel relevante na trama. Então, isso também, com certeza, são decisões que afetam na escrita ali do seu trabalho. Às vezes eles querem pegar uma pessoa e a pessoa fala, não dá, minha agenda não rola. E aí você tem que pensar, putz,
tava contando com isso, e agora? E tem que alterar porque a pessoa não tem mais disponibilidade. Então tem todas essas coisas que vão entrar ali em como você vai gerenciar essa nova temporada. Aí faz aquelas soluções da Marvel, assim, né? Que só troca o ator e fala, você cortou o cabelo? Tá diferente. É isso acontece em todo tipo de produção, gente. E nas produções brasileiras, né, a gente vai ter essa questão com o investimento, que não tem como, gente. É muito menor. Você vai comparar, sei lá, saindo aí no mesmo período da Netflix, tá saindo lá o Sombra e Ossos, segunda temporada. Nossa senhora, você olha pro polimento daquilo ali, o tanto de efeitos especiais que tem, o tanto de coisa que tem ali. Eu queria pegar aquele orçamento ali e tacar na Cidade Invisível pra ver o que acontecia. Porque, assim, é um tipo de série que atrai muitas vezes um público parecido ali, que às vezes tá até nos recomendados ali da Netflix e tal, e que tem diferenças de orçamentos muito discrepantes, assim. Então, no Brasil, a gente acaba fazendo um se vira muito, muito grande e assim, só tenho que dar muitos parabéns a Pródigo por todo o empenho pela série. Isso aí já me adiantando aqui até do review, porque realmente eles conseguiram fazer um trabalho brilhante, assim como a primeira temporada, que é tecnicamente muito bem feito, muito redondinho. Então, assim, é um trabalho profissional. É um trabalho profissional e a gente foi só uma ferramentinha ali, ó. Foi uma engrenagemzinha no meio dessa máquina aí gigante de produção de série. Então a gente foi ali muitas vezes como palpiteiros também, mas com a nossa pesquisa também para falar sobre folclore, especificamente, sobre cultura, sobre toda essa questão com os personagens e tal, respeito aos personagens e às histórias. Tem uma coisa que eu sempre diz, assim, desde que a gente conversa sobre isso, né, qual que é o lugar da pesquisa na obra cultural inspirada em folclore, né? A pesquisa ela não é a camisa de força, eu sempre dizia isso para as pessoas com quem eu trabalhei, né? Pesquisa não é a camisa de força, ela é o caminho para te despertar ideias que talvez você não tivesse se você partisse do lugar comum, partisse do que todo mundo fala, da primeira página do Google. Então, o nosso papel ali era municiar os criadores com ideias, né? Então, assim, a gente escrevia relatórios, botava ali a referência de tudo que a gente falava, porque isso podia alimentar coisas na cabeça criativa que estava trabalhando com isso, né? E no processo, também eu vou dizer para vocês que é até um pouco dolorido, né? Porque eu penso assim, porra, essa ideia é boa, eu queria para mim. Mas a gente está no contexto e passa adiante, né? Ideia é assim, você sempre vai ter uma outra. Isso é bom. Quando a gente aprende ilustração, né? Tem muita gente que fala que é importante você, antes de você ir lá e aprender uns estilos mais caricatos, que não são realistas, você tem que aprender a base, você tem que aprender o que existe, né? Aprender como funciona a anatomia, a proporção do corpo humano, como é que são as coisas, para daí você poder estilizar. E a diferença é nítida quando a gente tem as pessoas que trabalham, que aprendem essa base para depois desconstruir, o pessoal que só vai direto tentando a desconstrução, né? Para pesquisa é a mesma coisa. Então o que o Andreoli está falando aí é muito real. A gente apresenta coisas e às vezes a gente fala isso num tom até meio frustrado, pelo menos eu falo, mas é porque a gente está realmente propondo ideias para as pessoas poderem pelo menos cogitar novas possibilidades. Então, se você pode fazer o que você quiser, você pode fazer o que está todo mundo fazendo, mas se você está fazendo só porque você não sabe mais nada e não porque você olhou as possibilidades e decidiu que aquela era melhor, eu acho triste, não sei vocês. E assim, importante também deixar bem frisado isso, né? Que nós não tivemos poder criativo nenhum. A série é do Carlos Saldanha, é uma produção da Netflix. Nós não podemos responder pela Netflix, pela Pródigo, por ninguém, só pela nossa consultoria. Então, assim, tudo que acontece na série, quem bate o martelinho no final, fala, vamos fazer assim, vamos fazer de tal jeito, é a galera da produção. É o pessoal, o diretor, criador, roteirista, eles batem o martelo. Então, vão acontecer coisas na série, que a gente pode simplesmente não gostar,
pode ter simplesmente opinado 1 bilhão de outras coisas, pode ter simplesmente mudado completamente tudo. E a gente não tem acesso diretamente a isso, porque não somos nós que batemos o martelo. Então não é uma coisa assim, vocês gostaram. Não é uma coisa que vocês gostaram. Nós estamos pensando e avaliando, todo mundo junto. Mas nosso poder de decisão, nós não somos os showrunners da série. No dia que a gente for showrunner, no dia que tiver lá, Folclore BR, produzindo, fazendo lá, by Folclore BR, a coisa tá acontecendo, tá? O coletivo Folclore BR. Aí, eu ia falar para todo mundo aí, ó, vocês que estão nos ouvindo, somos um coletivo de artistas e pesquisadores, então, ó, se o dia que vocês quiserem dar controle criativo pra gente, a gente aceita. Então, vamos seguir aqui com a nossa retrospectiva aí do que foi, porque daí pra frente é só desespero da nossa parte, como segurar essa informação, produzindo todo mês alguma coisa e falando da série. E disfarçando na cara dura, né, Anderson? Primeiro ponto. Primeira vez que eu lembro, vou lembrar aqui, porque eu nem anotei, mas lembro, primeira vez que eu tive essa sensação, eu falei, caceta, isso aqui vai ser difícil. Folclore BR Somando Visões 2021. Eu fiz uma entrevista, foi um bate-papo ali com a menina do Cidade Invisível BR. Peraí, vou até procurar o nome dela. A página do Instagram. Cidade Invisível BR no Instagram. Acho que são a maior página do Instagram de Cidade Invisível. E aí eu chamei ela pra live, a gente bater um papo sobre Cidade Invisível, sobre a importância da série, sobre o que ela espera para a próxima temporada também. Então, se vocês quiserem também conferir, @Cidade Invisível BR lá no Instagram. E eles estavam acompanhando a série, postando muito, fazendo coisas e tal. E eu vou chamar ela aqui, que é uma fã mesmo de Cidade Invisível, pra gente conversar, bater um papo, né? Vamos bater um papo aqui, já pedindo desculpa aqui. Depois eu vou procurar o seu nome pra botar devidamente, mas desculpa, não poderia falar nada. E a gente tava nesse treinamento, inclusive, de não falar nada. Mas aí, você estava ali a 1 grau de separação de Cidade Invisível. Então, e o que prova também outra coisa. Andrioli já fez o jabá de chamar a gente para ser showrunner, essas coisas. Nosso poder de atuação. Nós aqui não somos brincadeira, não, pai. Assim, ó. Os RPGs estão aí para isso, não, né? Era constante, gente. A quantidade de vídeos que a gente via aparecendo do pessoal. Não, porque eu tô dizendo, vai aparecer tal e tal entidade na segunda temporada, não sei o quê. Nossa. E a gente ficava tipo, pode ser? Anderson. E a gente tava tipo, não vai? Pra gente, Anderson, pra mim, quer dizer, a cena mais marcante foi numa live há pouco tempo atrás, né? Que a gente já sabia quem eram os personagens, lógico, né? Quando saiu o trailer, e a gente ficava pensando em como disfarçar isso pro público. Aí a gente teve a conversa. Teorizando. Tipo assim, a gente dá para entender pelo trailer que o Bento é o lobisomem? Isso. Dá, mas a gente devia propor outras coisas, vai que ele é, sei lá, o Mapinguari. Aí eu falei, não, nós nunca falaríamos que ele seria o Mapinguari, porque o Mapinguari não é uma pessoa que se transforma. Então, até para mentir, a gente precisava mentir corretamente. Elaborando a mentira, né? Antes, pensar, galera, isso aqui a gente não pode falar, isso aqui vamos segurar, isso aqui a gente toma cuidado. E as fofocas? E as fofocas? E as fofocas que saíram? Não! Gente, o que ficou na minha cabeça foi a Letícia Spiller, né, e o papel dela. Assim, gente, tá claro no trailer. Não, Ian, tá claro porque você sabe. Não, velho, tá claro porque tá no trailer. A gente ficou 15 minutos supondo, né, que além da Matinta você teria também a Rasga-Mortalha. Claramente não era a mesma personagem, mas a gente ficou, né, porque fazia parte do papel. Então vocês vão agora, se vocês quiserem procurar depois aí, tem uma playlist no canal do YouTube do Folclore BR, só com os vídeos sobre Cidade Invisível. E aí vocês vão ver os vídeos sobre a segunda temporada, é a nossa cara de pau,
elaborando um monte de coisa. Inclusive tem um com todas as novidades que eu, sei lá como, encontrei no TikTok, um jornalista fazendo gravações lá em Belém e tal, e trouxe pra live, não sei o quê, e a gente comentando um monte de coisa. Pô, será que vai ter esse personagem? Pô, será que vai ter isso? Nossa senhora, gente. Só mentira. A gente ficou 2 anos sem um pingo de honestidade nessas lives. E vocês foram tapeados. Não, e a gente trouxe informação. A gente trouxe informação. É importante pensar isso. Não eram coisas vazias. A gente trouxe informação, falou bastante de detalhes que estavam na imprensa, reuniu esses detalhes que já estavam disponíveis. Então a gente fez coisas que já estavam ali, já estavam. Só que a galera que não tinha pegado ainda e tal. Como tem gente, inclusive, descobrindo que a série deve ter a segunda temporada, tipo, hoje. Então, sim, pois é. As pessoas falando assim, André, olha. Tinha gente no chat aqui que não sabia que já tinha estreado. E a gente provou que a gente é boca fechada mesmo. A gente provou que assinou, tá assinado, é nós na NBA. Vamos lá, meu irmão. É nós. NBA responsa. Responsabilidade. Então, Não, assim, a Netflix. Segredo ficou guardado. Ficou guardado. A gente e aí... fez isso. E é importante também deixar esse ponto. Por que a gente optou por guardar isso, né? Porque senão a gente não conseguiria produzir. Simplesmente, Cidade Invisível é muito importante pra gente, como produto, como essa comunicação que a gente faz aqui, de cultura pop e cultura popular. Todo esse jogo que a gente faz aqui, a Cidade Invisível é uma das melhores ferramentas, porque vai atrair, vai sair, vai furar bolha, vai fazer um monte de coisa. Não tinha como não falar de Cidade Invisível. Porque se a gente chega pra vocês e fala, pô, legal, uhul, diversão, vamos celebrar e tal, mas acabou. Porque dali pra frente a gente não ia poder falar de Cidade Invisível em nenhum Hora Fogo. Mas acabou. Simplesmente o Folclore BR não poderia falar de Cidade Invisível. Olha que coisa, como é que isso ia ser, né? Então a gente procurou uma forma de fazer as duas coisas, sem falar, mas trazendo informação. E, cara, deu muito certo. Deu muito certo, funcionou bonitinho. E tem uma coisa que eu queria comentar, que eu acho bacana também, que eu acho que que esse tipo de integração que a gente tem, né? Porque assim, é muito estranho quando a gente fala isso. Porque assim, você tem que pensar que tem duas coisas. Quando se fala coletivo Folclore BR, você tem que pensar em duas coisas. Existe a ideia profissional de encontros e de dedicação que cada um tem aqui para com seus pares. Mas, acima de tudo, são pessoas que começou com pessoas que se gostam e são amigos, assim. A base é essa, né? E o que eu acho interessante é que você vê lá nos créditos, tem lá, acho que são 6 nomes, não sei todos de cabeça, né? Mas tem lá o Folclore BR, depois Daniel Mulucu e tal. Mas ali naquele Folclore BR, presumo eu, tá certo? Presumo eu, porque a gente não sabe da vida dos outros, né? Os outros consultores estão lá nos seus cantinhos. Mas a gente era o que, aparentemente, ali, olhando pra tela, é o único que tinha discussões entre pessoas. Sabe, tipo assim, tava rolando ali chegava as escaletas e eram 5 pessoas debatendo, né? Então, a nossa proposta, quando chamam o coletivo Folclore BR, está recebendo de 5 pessoas que não estão só entregando um relatório, a gente tá aí... entregando algo que foi altamente debatido por 5 mentes que são muito diferentes, certo? A outra coisa que o Folclore BR tem, assim, de maravilhoso, que é cada um aqui tem uma vivência muito diferente, principalmente quando a gente pensa em locais do Brasil. Não, isso que fez as nossas reuniões, inclusive, se tornarem reuniões quilométricas, assim, porque a gente realmente... foi ali falar cada um da sua posição, e a gente tem discordâncias aqui no grupo, a gente comenta coisas aqui constantemente, tem discordâncias internas, e aí a gente vai fazer isso e tentar gerar caminhos, né, dessas discordâncias, e fazer isso funcionar para a galera, porque não adianta ficar discutindo e não saber no final fazer um relatório para comunicar com uma equipe. E era isso, a gente tinha que comunicar esse caos. Faz sentido a gente mandar 6 horas de gravação para eles? Não faz sentido, porque a gente está fazendo a ideia funcionar, né? Então, depois disso, tinha 2 dias ainda de trabalho, que era a escrita do relatório. Que aí vai e volta, e dá opções. A gente fala, por exemplo, assim,
Se for por aqui, temos essas ideias aqui. Né? Se for por ali, com esse caminho desse outro, aparece esse outro personagem, por exemplo, é por cá. Aí, E outra então, coisa eram também, muitas possibilidades. dando fontes a gente deu, né? A gente não pode Dando esquecer isso. A fontes. gente Dando deu fontes. fontes para embasar nossos argumentos, né? Com certeza, com certeza. Que eu acho bacana desse sistema que a gente usou, e que é aquilo, não é melhor ou pior, mas eu considero um diferencial que eu curti bastante, é que a gente meio que atuava como consultores de nós, um era consultor do outro, porque o processo que a gente tem ali com a Netflix é eles mandarem elementos ali do roteiro e a gente opinar a partir daquilo que a gente tem. Nessas reuniões a gente tinha um monte de gente colocando ideias ali e a gente tinha outras pessoas com outras experiências, com outras áreas de pesquisa que complementavam as nossas para fazer contrapontos. Então a gente, por ter essa dinamicidade, por ter essa variedade de opiniões e experiências, a gente faz o que um consultor faz, que é contribuir com a sua experiência dentro do nosso próprio grupo. Então eu achei uma experiência muito gostosa de ter, assim, de todo mundo dando ideia, outra pessoa falando, tipo, pô, mas eu não concordo com isso, porque tem isso aqui que eu fui lá e olhei, aí uma pessoa cobria a outra, enfim. Foi uma experiência muito doida. Uma coisa que é importante, que a gente já comentou aqui brevemente, é desse contato com a equipe, que não foi o contato mais por relatórios. Uma coisa que é boa e sei lá, não sei se ruim, mas é que a gente não teve contato com os outros consultores. Porque assim, se a gente tivesse, eu acho que as nossas reuniões iam ficar infinitas. Aí acabou. Aí, ia ser uma semana de papo. Porque se a gente tivesse conseguisse ver os outros relatórios, a gente não ia acabar nunca. A gente não ia escrever relatório de relatório. Então, assim, a gente não teve contatos diretos, foram só relatórios passados por e-mail, então, assim, não foram reuniões com a equipe e tal. Então, assim, nosso contato era bem esse. A gente pode falar só desses pontos por alto, não vamos poder entrar em detalhes, porque por questões contratuais. Então, se você perguntar, mas isso podia ser tal jeito, isso vocês pensaram isso, vocês fizeram isso, não sei o quê, não podemos falar sobre isso. A gente vai poder falar dos pontos de vista folclóricos, dos personagens do ponto de vista folclórico e do que está na série, no que vocês assistiram e nós assistimos também. Que, inclusive, quando a gente estava nesse processo de acompanhar as notícias e falar no Hora Folk aqui também sobre essas notícias, nós estávamos descobrindo muitas coisas com vocês. Porque tinham coisas que a gente simplesmente não sabia mesmo. E isso faz parte de qualquer produção grande, gente. Imagina você comunicar isso para uma produção nessa escala de internacional, com um monte de gente trabalhando. E isso é um exercício muito importante para todo e qualquer artista passar, que é fazer parte de um processo, ter sua opinião ouvida, mas não acolhida, né? E conseguir ver os méritos sem ter o seu ego no caminho de você, pô, isso aqui foi legal mesmo, isso aqui foi legal que não me ouviram, ou, pô, ainda acho que isso aqui poderia ser legal, que eu me né? Então, assim, é muito, pra nós aqui, pra mim, pelo menos assim, é muito importante que a gente passe por essas coisas. E se vocês são artistas aí que estão vendo a gente, é bom passar por isso. É bom passar porque não quer dizer que se a sua ideia pode funcionar melhor na sua cabeça, mas não quer dizer que seja a melhor ideia para o projeto, e não quer dizer que o projeto não possa ser bom sem essa ideia. E não pode ser um sucesso. Né, que ser bom e ser um sucesso também tem um caminho aí diferente, né? Ele pode ser não ser agradável pro seu gosto, mas ser um sucesso internacional. Quantas séries aí, filmes você conhece que a galera, todo mundo amou e você, pô, peraí. Então, e faz parte. Já podemos começar a entrar nessa zona de, sem spoilers, comentar sobre a série, sobre nossos sentimentos aí assistindo. Nós pegamos ali para assistir os 3 primeiros episódios aí antecipadamente, então a gente conseguiu assistir, eu fiz lá primeiras impressões e tal, comentamos um pouco aí pela internet sobre essas impressões dos primeiros episódios, e agora, quando saiu aí o lançamento, terminamos de assistir os outros 2 episódios. Então, vou aqui só para essa métrica, que
assim, eu sei que muita gente ficou chateada com essa questão dos episódios, é uma coisa que a gente não tem nem como responder, perguntar por quê, da onde, para onde, não tem ideia, não sei responder isso, não podemos entrar nesse assunto, mas a primeira temporada, ela tem 252 minutos, que vai 4 horas e 20, e a gente fez lá aquela live falando da primeira temporada que tinha mais ou menos isso. Só de bate-papo sobre Cidade Invisível. O maior papo sobre Cidade Invisível que tem na internet é aqui no Folclore BR, tá bom? Então, se você gostou, se você curte Cidade Invisível, dá uma procurada aí na playlist especial Cidade Invisível, porque ele tá lá, bonitinho, todo organizadinho, pra vocês assistirem. E aí, a gente saiu de 4 horas e 20 agora pra segunda temporada com 3 horas e 48. Então tivemos aí 2 episódios a menos, inclusive, que é uma métrica também difícil de ver, né? Porque tem episódio que tem 50 minutos, tem episódio que tem 30. Então, assim, a divisão, ela não necessariamente tem a ver com o tempo do episódio. Eles separaram os episódios relacionados realmente a capítulos, assim. São os capítulos ali que eles vão contando a história. Então, tivemos aí essa redução e podemos começar aqui a comentar sobre esses sentimentos aí em volta. Eu já posso começar aqui para falar dos temas. Eu acho que, assim, isso é uma coisa que estava lá desde o começo, a gente estava lá vendo o quanto isso ia ser impactante, porque não tem como fugir desse assunto de como a série foi recebida em 2021, né? Lembrem vocês aí que a série foi recebida com diversos tipos de comentários, né? Diversos jornais publicaram sobre isso e fizeram entrevistas com pessoas indígenas comentando sobre a falta de representatividade indígena na série. Comentamos bastante sobre essa questão, bastante sobre como isso é delicado. Não quero entrar muito sobre isso agora, porque vai acabar escorregando em algum spoiler, revelar personagens e tal, mas é uma coisa que a gente já comenta aqui no Folclore BR há muito tempo. E temos muito cuidado na separação do que é culturas indígenas e folclore. Folclore, como palavra, ele tem um peso diferente para muitas pessoas indígenas, povos indígenas, grupos que têm tem um peso diferente essa palavra ali, né? A gente usa a palavra folclore aqui como uma propriedade dessa sabedoria do povo, dessa investigação sobre o que é o povo brasileiro. Mas só que essa palavra a gente também sabe que ela foi muito mal utilizada, né, com o passar dos anos. E isso vai para a série, claro, né? Porque você tem essas séries com essa falta de representatividade que para uma série desse tipo, pô, a gente comentou, faz todo sentido que tivesse pelo menos um personagem indígena na série, e agora eles vêm com toda essa carga. Então, essa temática indígena, anti-garimpo, o protagonismo feminino, tudo isso torna o produto Cidade Invisível segunda temporada ótimo, apresenta ótimas atrizes, inclusive, também. Tem uma posição ali de você botar personagens indígenas em diversos pontos. Tinha uns amigos nossos aí com essa dúvida de, pô, será que os indígenas serão bem representados? Será que terão personagens? Como é que isso vai ser estereotipado e tal? Não sei o que lá. Temos os indígenas em várias posições de poder na série. E isso é uma das coisas, assim, que eu acho que é bastante valioso, assim, para essa temporada, para tentar tirar essa relação que nós temos com os estereótipos do que é ser indígena no Brasil, né? Então, isso é uma coisa importantíssima e que veio aí, ó, tomando a série, e a gente comentou bastante sobre isso lá em 2021, continuamos comentando isso durante os nossos programas e continuamos falando aqui com vocês. Essa diferença entre folclore e culturas indígenas a gente precisa trabalhar muito e estudar muito, debater muito para entender qual é essa relação que os indígenas têm com o folclore, porque tem relação, mas não é parte do folclore. O que acontece é que as pessoas pegam culturas indígenas e encaixam dentro do folclore e não fazem isso, por exemplo, com culturas africanas. Por que você não pega a cultura africana, afro-brasileira, e bota também dentro dessa caixinha de folclore? Porque tem uma falta de entendimento aí do que é folclore, né? Então a gente entra nesse lugar desse estranhamento e tal. Então a série ela vem trazendo essa pauta e nos dando aqui um outro excelente ferramenta para a gente
debater sobre isso, continuar falando sobre isso aqui futuramente nos nossos programas e com as pessoas também que tem aqui, que vão chegar aqui no Folclore BR, vão chegar nesses bate-papos também. Então, tem essa diferença, tem influência, mas não são a mesma coisa. E, lógico, você vai encontrar pessoas que vão pensar o contrário. E ainda bem, né? Que bom, né? Que tem pessoas que pensam diferente do que a gente pensa e que a gente consegue ouvir essas pessoas também e digerir e pensar de outra forma. Eu acho que o próprio entendimento de como funciona, né, as culturas populares, de como funciona o folclore, de como as coisas são muito dinâmicas e tem uma organicidade muito forte, a coisa mais normal que vai ter é a gente entender que existem outros entendimentos em cima de uma mesma palavra, em cima de uma mesma ideia, em cima de um mesmo nome. Nesse sentido, eu queria só frisar que, tipo, eu acho que não só as pessoas não têm um entendimento muito claro do que é o folclore, como elas também não têm um entendimento muito claro do que são culturas indígenas, porque eu acho que da mesma maneira, se as pessoas entendessem o que contempla a cultura indígena e se entendessem coisas que são muito básicas pra gente, mas que muita gente ainda não tem noção, no sentido de são povos que ainda existem, são culturas que continuam aí, são culturas que são diferentes dentro do Brasil, que não são uma coisa só. Então, tipo assim, quando a gente não tem nem essas questões, que acontece muito, você cria essa imagem de uma cultura que, diferente da africana, na cabeça dessas pessoas, é uma cultura que não existe mais. E na cabeça dessas mesmas pessoas, folclore são histórias que não existem mais. Então é tudo a mesma coisa. Então a gente não vai ter as pessoas colocando orixás dentro do folclore brasileiro da mesma forma que elas colocam deuses indígenas, porque os deuses indígenas não existem mais, mas os orixás existem. O pessoal tá aí tretando com o Exu, Exu em polêmica, os orixás em polêmica sempre, com outros tipos de problemática, mas que criam essa dinâmica de que é uma religião vigente. A falta de entendimento das espiritualidades indígenas enquanto religiões, ou seja lá qual for o termo para você entender as crenças da cosmologia, de como funcionam as coisas, né, criam esse tipo de cenário. E é uma das coisas que a gente vê que cria esse sentimento de angústia com o termo folclore, que é justamente essa criação ficcional de que o indígena é essa coisa ficcional, essa coisa que não tá mais aí, e é lógico que o sentimento que essas pessoas vão ter com essa experiência é diferente das experiências que outras pessoas de outras etnias ou de outras raças vão ter, que vão ter problemas ali com folclore de desvalorização de crença também, mas que não vão estar englobando uma etnia inteira, não vão estar englobando uma raça inteira. Então tem uma questão muito específica ali da causa indígena que é diferente de outras questões de outras culturas. Então acaba tendo todo esse chiado, acho que tem muito a ver com isso. As pessoas usam muito folclorizar como sinônimo de alegorizar, né? Então elas vão pensar que algo está sendo folclorizado no sentido de que ele está sendo alegorizado, levado a um estereótipo, transformado em uma ficção, né? E essa ficção que se fixa, inclusive. E o que a gente tenta sempre lembrar é que há vários sentidos para esse termo folclore. Como nas ciências sociais como um todo, né, sempre vão haver várias interpretações para fenômenos. Por exemplo, o que é natureza, o que é espírito, o que é o humano, né? Só isso você encontra infinitas descrições diferentes de acordo com os autores a quem você vai se filiar, né? E aqui a gente faz também a nossa filiação. Então, a gente não está pensando folclore enquanto sinônimo de mentira. Não estamos pensando folclore enquanto sinônimo de um saber subalternizado, né? Aquele em oposição a uma cultura erudita, por exemplo. Mas a gente entende, sim, que folclore ele existe não enquanto um predicado da essência. Isso é, você não olha para alguma coisa e diz, isso é folclórico, porque ele nasceu folclórico. Não, ele é folclórico em relação. Ele existe num contexto que é folclórico.
folclórico no sentido de uma manifestação da cultura popular identitária de um povo. Então, é muito comum, inclusive, que a gente encontre um mesmo fenômeno, né, que possa ser olhado de maneiras diferentes. Então, ele vai ser... É que nem eu visitei recentemente a exposição da Dona Onete, lá no Itaú Cultural, em que você tem ali a lenda da cobra do Jatuíra, que é basicamente uma Maria Caninana. Só que essa lenda da cobra do Jatuíra se deriva nas encantarias do Pará e ela baixa na Umbanda depois enquanto uma entidade. Isso faz parte, então você tem uma manifestação que é da cultura popular, que daqui a pouco está chegando ali e tocando na religiosidade. Então, temos interfaces. O que a gente tem que entender é que as caixinhas não estão separadas, né? São aqueles grupos, né? Que um faz parte do outro, está contido em, mas não se reduz a. Eu quero só pegar um gancho, sem me estender, mas para dizer para a galera que está com interesse com relação a isso que a gente falou e uma série de desdobramentos que isso tem, que nós temos inúmeros programas nos aprofundando a respeito disso. Então, quem tiver interesse pode buscar, assim, a gente tem entrevista com indígenas, entrevistas com uma série de pessoas, né, para falar sobre esse tipo de assunto e enveredar nas infinitas possibilidades que a gente conseguiu investigar. Então, quem tiver interesse, pode ver outros programas que a gente tem, ouvir, que a gente fala bastante sobre isso. E é isso, acho que as coisas sobre a série, né, elas vão reverberar muito ainda, e a gente vai continuar falando sobre esses assuntos. No próximo programa a gente vai tentar falar um pouco melhor sobre isso também, porque é um tema muito sensível e é um tema que toca, eu estava até comentando num último programa aí, que é um tema que toca todo mundo que fura a bolha dentro de um projeto relacionado a folclore. Todo mundo. Não tem ninguém que não vai furar a bolha, que vai falar, putz, agora pegou nesse negócio que eu não sei o que fazer. E a gente não sabe o que fazer porque a gente não tem esse contato. A gente não tem esse contato, não tem essa segurança, muitas vezes, em falar sobre culturas indígenas. E não tem essa segurança, muitas vezes, em falar sobre culturas africanas, né? Dentro do Brasil, que é o Brasil onde a maior parte das pessoas são negras e tem esse lugar também de diálogo com as religiosidades afro-brasileiras e tal. A gente tem dificuldade também de chegar nesse lugar, mas também precisa lembrar que o Brasil não é formado... assim, nós temos aqui, pegando lances meio IBGE aqui, o Brasil, com 200 milhões de pessoas, nós temos 1% desses 200 milhões de pessoas que compõem aí povos indígenas. Declarados, né? Declarados, né? É tipo 1%. 1%. E é claro que a gente vai ter esse distanciamento, e é claro que você vai falar qualquer coisa sobre esse 1%, é delicado, porque você está falando de uma parte muito específica da população, né? Então você, muitas vezes, colocar, por exemplo, o Brasil como o Brasil de verdade é o Brasil indígena, você não está pensando no Brasil. Você não está pensando no Brasil. O Brasil, você entregar o Brasil para os indígenas, o Brasil de verdade é indígena, temos territórios. A gente precisa demarcar território, coisa também que é falado na série em algum momento, essa questão da demarcação de território. Temos muitas problemáticas, coisas tema da série aqui também, tem muitos problemas que envolvem diretamente a invasão de terras indígenas. Outro tema muito importante, falar de garimpo. Esse momento de falar de garimpo e ser anti-garimpo, fantástico. Fantástico. Você tem que ser anti-garimpo, tem que se posicionar. Não tinha como Cidade Invisível falar de garimpo e colocar um negócio meio, não. Tem que se posicionar. E eles se posicionam. E é corajoso nesse sentido. Porque tá ali colocando uma coisa para cima de pessoas que têm muita grana, muito poder, muita coisa rolando nesse país. Então, assim, esses pontos a série levanta e vai reverberar ainda por algum tempo, assim, a gente ainda vai ouvir isso ainda por algum tempo, e isso é muito, muito legal. Eu acho que esses são os pontos positivos, assim, que a gente tem que colocar. Um outro ponto também, que vamos nos aprofundar no próximo programa com spoilers, é os indígenas dentro de um produto ficcional fantástico. Cidade Invisível é uma série de ficção fantástica. Temos que deixar,
Ah, mas tem muitas coisas, mas é uma série de ficção fantástica. E ter indígenas dentro desse protagonismo de uma série de ficção fantástica, me diz uma série, filme, coisa brasileira que tá nesse caminho. Vamos botar aí os últimos 10 anos, sei lá. Só no Eu audiovisual. arrisco até No perguntar audiovisual. quantas. Audiovisual. Eu pergunto até quantas dessas participações tem internacionalmente também, não é nenhuma questão só do Brasil. Então, assim, é ponto fora da curva demais, assim. Demais, assim. A responsabilidade que se tem numa série desse tipo é muito grande. Então, são muitas questões para atender, muitas coisas problemáticas que as empresas olham para esses problemas quando a coisa tá apertando, quando tem comentários na internet, quando a galera tá falando, reagindo. As empresas sentem isso, porque isso vai afetar aquele assinante, vai afetar aquela pessoa que está ali consumindo aquele produto. Eles olham o produto e falam, pô, precisamos fazer alguma coisa para comunicar com essa galera que é fã, que gosta. Então fazer barulho na internet, é claro que dá efeito, né? E esse efeito ele vai pipocar ali de muitas formas, né? Dentro de uma produção. E eu acho que, tecnicamente, é um brinco. Vocês tiveram problemas na gravação, Incrível. com chuva, com Scambau 4? Parabéns, porque eles conseguiram fazer algo que, tecnicamente, tem cenas com drones, altos voos, assim, com drones, que são bem legais. Uma questão na primeira temporada foi o Tutu, né? O Tutu, assim, todo mundo gostou, mas ninguém viu. A bem dizer, ele estava no breu, né? Que é uma estratégia comum que a gente usa, né? Filma no escuro, para não precisar de tanto detalhe. Dessa vez, temos a mula sem cabeça, que ela tem luz própria, né? Então, ela permite uma iluminação sensacional em cena, né? Então, tanto para a modelagem 3D, quanto para a própria ambiência ali. Então, as cenas visuais com a mula indoor, poxa, eu achei elas muito legais. O Curupira, ele tem um capacete de luz que fica brilhando assim, para dar influência no cenário. Que aí depois eles tiraram lá, botaram fogo nos efeitos especiais, mas o capacete de LED para fazer a luz do fogo do Curupira, muito legal. E devem ter usado algo parecido, talvez, com o cavalo, com a mula e tal, para dar influência no cenário, não sei o quê. Mas umas luzes, assim, que simulavam fogo, nossa, muito, muito legal, assim. Muito legal essa competência técnica, assim, da equipe, da Pródigo, da O2, da galera que produziu ali. Muito bem, assim, os efeitos especiais da série. Pra quem não assistiu ainda e tá aqui vendo também, assista a abertura. Não pula a abertura. Não pule a abertura, porque a abertura é diferente. Ela é igual, mas diferente. Então, assim... Ela é no mesmo estilo. Mesmo estilo, mas tem ali cenas de Belém e tal, dos personagens e tal. Outro ponto também aqui pra falar de temática, essa mudança, né? Nossa, saiu do Sudeste pro Norte, meu. E aí a gente pode também falar que da outra questão também, que rodou muito na internet, que é dessa questão do folclore é do norte. Assim como o folclore é indígena, que rola na cabeça de muitas pessoas, o folclore é do norte também é um sentimento muito vivo, que é a pessoa que vive numa grande cidade, no Sudeste, e ela fala que o folclore só existe lá no interiorzinho. Só existe mesmo de verdade lá no norte. Aqui não tem. Aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no meio da rua, não tem folclore. Eu recebi um comentário desse hoje, com uma colega minha que tinha começado a assistir a segunda temporada hoje, e ela tava conversando comigo sobre. E teve uma das críticas centrais ali da primeira temporada era a questão, né, junto com a questão da representatividade indígena, gente pontuando a questão de que o Boto e a Yara são mitos que são praticamente ali presentes ali nos afluentes do Rio Amazonas, que vai se incluir ali a região norte, e eu acho que é praticamente a região norte, acho que não chega no Nordeste, e que era uma coisa que as pessoas estavam pontuando, mas eu cito o comentário que eu escutei hoje, por quê? Porque o comentário que me foi feito é no mesmo estilo do que foi feito 2 anos atrás, que era de os mitos da série são do norte. E aí, quando eu virei pra essa pessoa, eu apontei a Cuca, o Saci, o Tutu e o Corpo Seco não são do norte, a pessoa veio e falou, ah, é?
Eu fiquei, tipo, a gente tem os evidentes que ali, Cuca e a Cuca, ela vem dos europeus, o mais claro assim, e o Corpo Seco, eu não lembro se já tinha Corpo Seco na Europa, mas ele é ali do ciclo claramente cristão. Uhum. Então, ele é recusado no céu e no inferno, né? Como desvinculá-lo do cristianismo? Tutu a gente releva porque ninguém sabia quem era o Tutu, então, mas releva porque ninguém sabe. Que fique aqui, que o Tutu, não sei se a criatura, mas toda a questão do nome e da questão de criar o nome e de quem contava as histórias é de influência negra. E o mais interessante disso tudo é o Saci, porque independente das discussões que acontecem sobre o que é o Saci, se o Saci agora é indígena, a origem dele sendo indígena, se a gente pegar o Jaci Jaterê, que é o que a gente vai debater ali, ser uma origem do Saci, ele é indígena? Sim. Ele é do norte? Não, ele é do sul. Ele é da região sul. Ele é do Paraguai, ele vai aparecer no Paraguai, vai aparecer no Uruguai, vai aparecer na Argentina e não vai aparecer na Amazônia, gente. Ele não vai aparecer na Amazônia, mesmo sendo indígena. Então as pessoas, elas misturam tudo numa ideia de querer defender a representatividade indígena, que é uma pauta que deve ser defendida, só que por elas não saberem sobre indígenas, elas acabam se confundindo na própria defesa. Então você quer valorizar questões indígenas e você vai pedir para falar de Saci no norte, sendo que a origem do Jaci Jaterê é Guarani, que é ali pro sul. O próprio Curupira, né, o que eu costumo lembrar para as pessoas é que o primeiro registro de Curupira que a gente tem do Anchieta é São Paulo, gente. É no litoral de São Paulo, de São Vicente. Eu acho que o Curupira, as variações dele são um dos mais amplos aqui na América do Sul, né? Porque a gente vai ter novamente do norte até ali os países vizinhos aqui do sul também. Então é uma coisa... E chegando até o litoral. Então é um negócio bem, bem amplo, o Curupira. Exato. Cuidado, o que eu digo para as pessoas é cuidado para nessa defesa você não acabar sendo condescendente no sentido de pensar, o lugar dessas crenças é no norte e nordeste, aqui no sudeste não. Isso é, neste bastião da civilidade, nesse bastião da civilidade jamais, né? Curupira não tem lugar aqui, só lá. Isso... Eu sei que você está pensando que está defendendo, mas isso está empurrando para longe de você a cultura do outro, sendo que essa cultura também te atravessa. Porque, como a gente lembrou, um dos primeiros registros de Curupira, 1560, é no Sudeste, é São Paulo. Né? E a agência de muitos desses mitos também se espalha por aí. E se a gente pensar no próprio Boto, né, o Boto estar no Rio de Janeiro na primeira temporada, isso era um plot device para causar estranhamento. Né? O objetivo era causar estranhamento. E vamos lembrar, a série chama Cidade Invisível, fazendo um paralelo da invisibilidade, né, desses mitos que existem à nossa frente, só que somem a olhos vistos, com a invisibilidade social. Por isso que a gente tem o Saci sendo um morador de ocupação, a gente tem ali, gostando ou não, né, o Curupira sendo um morador de rua, e a gente tem, claro, o Manaus, que é o Boto, né, que pelo seu próprio nome já indica que o seu lugar não é ali, ele é de Manaus. Ele estava em trânsito, ele estava ocupando um lugar também da invisibilidade de que muitas pessoas no Sudeste ocupam, que é o de migrante. Ele estava lá, ele não era de lá, mas ele foi para lá, como muitas pessoas, como eu, né, que não sou aqui do Rio de Janeiro, e estou aqui, e estando aqui, tento construir a minha territorialidade nesse lugar. Né? Trago a minha cultura, trago as minhas coisas, as minhas práticas alimentares, os meus conhecimentos e espalho eles aqui e construo o meu território dentro deste território, né? Faço ele ser meu também. Se a gente nega a possibilidade de Manaus estar ali enquanto um personagem que representa um migrante, né, a gente está limitando muitas interpretações dessa metáfora possível que a série traz. Então, não vamos fechar os olhos para a crítica mais básica possível. A gente precisa prestar atenção no que realmente está sendo dito. Esse subtexto da série, né,
é um dos pontos altos, assim, né? Que trazem essas discussões que para a internet, muitas vezes, ela tem só uma camada, né? A internet que busca e avidamente por diversas discussões infrutíferas que querem jogar um ponto final em todas as coisas, a série deixa em aberto algumas questões que servem, inclusive, para gente comentar sobre isso, a gente pensar sobre isso, né? E na segunda temporada não é diferente, assim, tem muitas questões que são colocadas ali que são feitas por espectador olhar e pensar, putz, tem uma camada aqui que eu não tô ligado, tem uma camada aqui que eu não tô enxergando muito bem. E eles vão tentando colocar isso mais uma vez, assim. É isso, a coisa ela funciona e funciona de novo, mas de uma forma mais apressada. Então, talvez o ponto negativo aqui que eu deixo nesse review sem spoiler, que talvez seja uma coisa até tem um impacto emocional em algumas pessoas, é que ela tem, por essa enxugada de episódios, fica nítido que ela é mais corrida. Você vê o negócio desenvolvendo de uma forma mais acelerada, assim. Não, isso fica visível. Isso realmente fica visível e dá para sentir falta de algumas questões também que tinham na primeira temporada, como esses personagens mais carismáticos, né? Que a gente viu ali na primeira temporada com um exemplo do Saci, que tinha um momento que você falava, pô, ó uma brincadeira aí, ó um negocinho aí, ó um negócio que nessa temporada ela tem uma outra característica. Então, vamos entrar mais nesses detalhes nesse próximo episódio, que vamos falar com spoilers. Eu não sei, Anderson, o que vocês acham da gente comentar sobre, assim, não falando diretamente sobre a série, né, mas sobre uma dificuldade que, enquanto narradores, né, todo mundo vai ter, de introduzir personagens que não são tão conhecidos, né? Então, assim, a gente muitas vezes recorre a Saci, Lobisomem, Mula Sem Cabeça, porque eles estão tão estabelecidos que meio que você adianta alguns passos, né? Você pode considerar que seu público conhece malemar o básico sobre eles, vai saber que o Saci não tem uma perna, ele apronta, vai saber que a mula é isso aqui. Tela e tudo. Comunicando aí, com o brasileiro, né? Temos que lembrar dessa série, sucesso internacional aí, ó. Mais de 40 países em 2021, vamos ver o que vai acontecer agora. Então, assim. Aí você coloca personagens que talvez muita gente não conheça, Matinta, não sei o que, não vou falar agora, né? Mas, e aí, né? Como é que você acha que é possível a gente contar uma boa história introduzindo personagens novos? De que maneira, né? Se a gente não vai poder contar com um público para ter esse conhecimento prévio. Eu acho que a gente vê a série, assim, quando a gente for falar de spoilers isso vai ficar mais evidente, mas acho que a gente vê a série tentando fazer isso. Ela já faz isso na primeira temporada mesmo com os que a gente já conhece, com aqueles momentos iniciais de cada episódio, né? Fazendo um flashback. Então, mesmo que você conheça o Saci, você sabe, aí você lembra aquele negócio da perna. E aquela origem ali, ela é um choque para muitos também, né? Que nunca tinham ouvido aquela versão, né? Então, e a gente vai tendo ali mesmo os contextos ali sendo ficcionais, né? Que é uma coisa que eu acho que vale a gente pontuar, mas talvez na próxima live, a questão de adaptação para ficção. Mas você tem ali aqueles momentos em que você está justamente falando, né? Deles ali no início do episódio, contextualizando o que eles são. E tem também aqueles plot devices, né? Aquelas artimanhas ali para o enredo, de você conseguir situar a pessoa, que tinha muito na primeira temporada também, que tinha o livro, o clássico livro que fala sobre as criaturas, você vai lá e você consulta. Livro e só, né, pelo que eu me lembro. Só no primeiro episódio. Sim. E aí você tem esses tipos de mecanismos, né, que você pode ter. A gente vê como é que eles fazem aí na segunda temporada, já que vão vir umas coisas mais menos conhecidas, né? Na primeira temporada, o Tutu era mais desconhecido, mas o resto o pessoal sabia bastante. O máximo que ia ter ali o Corpo Seco, que também não ia ter muito contexto. E mesmo assim, eles colocaram no próprio contexto da história ali, matou o cara, aí chega a Inês, não apodreceu esse demônio, e já contextualiza que ele não tá morrendo. Tipo, ela vai e ela fala, isso tá no diálogo.
E A gente você tem vai procurando todos os esses dois mecanismos. personagens aí em específico na primeira temporada, né? O Tutu, que ele era um porco que a Inês transformou em gente. É o que parece, é isso, que fica implícito, O né? que Mas fica... deduzimos foi isso. Fica uma coisa meio em aberto ali, né, também, não é tão... Porque todos eles têm algum elemento, parece que alguma coisa, mexe alguma coisa na mata, o Saci tem uma questão com o vento, e aparece a lua também, um momento. Então, todos eles têm alguma coisa, tipo, um elemento ali da natureza influenciando, né, aquele surgimento, né? Então, é uma coisa que fica um pouco em aberto, não sei se foi uma coisa, tipo, um pedido dela também para fazer a coisa acontecer, né? A gente vê nessa temporada que tem movimentos que são feitos ali pelas entidades que têm essa questão com a bruxaria, né? Essa comunicação com o outro mundo. Então, não sei, pode ter sido uma coisa tipo um pedido, né? Também, ó, traga ele de volta. O Valdeir Brito tá falando, ó, o incrível caso do Tutu, que ninguém sabia que bicho era porque não tinha nome, mas o nome dele era o nome do bicho. Quer dizer, a Cuca é a Inês, Quem é o Tutu? a Yara era a Camila, e aí o Tutu é o Tutu. Mas você vê que se eles botassem um nome pro Tutu, acabou. Ninguém ia fazer a menor ideia do que era aquilo. Então eles não tiveram opção. E eu não julgo, porque fica parecendo um apelido, de colocar ali o nome dele como o nome do bicho mesmo. E é isso, galera, acabou. E eu acho que o fato da série comunicar folclore, ter personagens do folclore na série e tal, isso no marketing já é uma coisa que dá pô, vou ver, quero assistir. E quando as pessoas vão descobrindo os personagens, a forma que eles vão aparecendo, tem muitos comentários da primeira temporada do eu não conhecia, eu não sabia que era assim, ou sei lá, que se vão descobrindo através desse processo. Então, 300 vídeos na internet de quem é esse personagem, tentando dissecar e tal. Então, se você vai apresentar, vamos botar assim, que um personagem famoso, como o Saci, que tem personagens que são tipo os Power Rangers do folclore, que a gente chama aqui, né? Que são os mais famosões, que todo mundo sabe. O folclore é todo indígena, só tem personagens. Quantos personagens você conhece? Nem 10. A pessoa não consegue falar 10 personagens. Então, esses são os Power Rangers mais famosos. Pegou o Saci, ele tá guiando a equipe, vamos botar assim. Todo mundo que tiver nessa equipe de entidades, a galera vai ficar de olho, vai ficar, pô, peraí, eu quero saber quem é, ele tem um negócio, ele tem um poder, que nem a galera quer saber quem é o Eric, né? Que entidade é o Eric, porque vai ficar essa investigação do qual é o personagem que faz isso que o Eric faz. Parabéns pro cara que no trailer falou que o Eric ia ser uma pinguari, viu? Porque ele tem aquele buraco no peito. Parabéns aí por essa dedução. Cara, mas isso é massa, né? Porque independente do resultado, e, tipo, a gente aqui já sabendo mais sobre Mapinguari, imaginando que não fosse, é interessante ver as pessoas indo atrás de fazer essa investigação, porque é uma coisa que a gente sabe por experiência que não é uma tendência das pessoas irem atrás de descobrir. O que acontece, o que é muito comum, agora que saiu Cidade Invisível, vai ter uma cacetada de gente, incluindo nós talvez, fazendo conteúdo, quem são cada um. E aí esse conteúdo cai pra você e você lê. Agora, o que não acontece muito entre a maioria dos espectadores é ele ser apresentado uma entidade, uma palavra, alguma coisa, a pessoa fala, nossa, o que é isso? Vou procurar. Isso não acontece muito, principalmente porque a pessoa tá ali pra assistir o filme, pra assistir a série, e as séries geralmente vão dar ali todo o conteúdo que você precisa pra entender aquele contexto, e elas não vão. E não tô cobrando das pessoas de irem, só tô observando que é uma coisa que acontece. Só que aí ver as pessoas, tipo, nessa de, pô, tem ali aquele sinal, viu o negócio no peito do Eric. Que bicho que tem alguma coisa no peito? Fazer essa ligação. Eu acho que é um movimento muito bacana de estar acontecendo, das pessoas estarem sendo incentivadas a fazer isso. Sim, sim. O problema é onde elas vão chegar, né? Porque a gente tem aí a internet com uma gama de informações ou desinformações sobre folclore. A gente comenta sobre isso aqui. Tem uma dificuldade com alguns personagens, sim. Por isso, o abecedário de personagens do folclore da Januária,
é uma ferramenta importante para comunicar isso, né? Você tem o câmara cascudo, mas a gente precisa de coisas também que estejam mais ali nesse... Acessíveis, né? Acessíveis, exato. Então a Sim. gente precisa de mais abecedários, né? A gente precisa de mais coisas que comuniquem sobre a cultura popular de uma forma assim, com ilustração, com referência, buscando, falando de onde que veio, para onde que foi, que se a pessoa quiser, né? Porque nem todo mundo vai também, né? Nem todo mundo nem precisa também pesquisar, eu preciso pesquisar, ser muito entendido para entender a série. Não precisa. Se bem que tem algumas séries aí que as pessoas vão se debruçando em Freud, em pesquisas profundas para poder entender as séries também, porque mas aí é da elas proposta caem de cada coisa, né? teorias... Dark era um, que era Netflix aí, que as pessoas iam buscar teorias das cordas, do não sei o que, viagem no tempo, e pesquisas sobre possibilidades e não sei o que. Tem isso, mas não é o caso de Cidade Invisível, gente. Não, tá longe, não é o caso de Cidade É Invisível. Marvel, gente, é Marvel. Não Assim, é Marvel, exato. Marvel é o isso. Ei Nerd vai fazer um vídeo explicando dos mitos de certo, porque Exato, é isso, é Marvel. Isso é Marvel, é Marvel. Por isso que eu falo que Cidade Invisível é o nosso Vingadores ali, porque tá nesse lugar de pesquisa nesse nível, né? Eu vou pesquisar como? Eu vou pesquisar procurando um youtuber, um tiktoker que fale sobre aquilo ali, porque eu só quero saber muito rapidinho e voltar aqui para assistir e tal. Esse é o tipo de questão que tá nesse lugar da cultura pop, né? E que, assim, por mais que a gente trabalhe aqui com um refinamento maior, com um aprofundamento maior, às vezes é o suficiente que precisa para as coisas. A gente vai ter muitas narrativas ali que já vão estar sendo... já vai ter bastante gente falando, em alguma outra fonte já tem uma fonte esclarecida o suficiente, e o pessoal vai reproduzindo com as ferramentas que tem. A gente já estava tendo esse movimento acontecendo desde ali já faz uns 5, 6 anos, que já estava começando esse movimento junto com várias outras questões de identidade cultural, né, do Brasil, das pessoas irem buscando essas narrativas. E agora, com esse boom do TikTok, gente, o que mais tem é um aglomerado, assim, de pessoas listando coisas. Aí tem aquelas questões, né, você saber filtrar um conteúdo do outro, que é a grande dificuldade. Mas, querendo ou não, a gente vai ter conteúdos ali mais curtos, conteúdos mais rápidos, conteúdos listando um monte de coisa, que pode não estar falando nada. Tem um monte de vídeo no TikTok que é só tipo, criaturas assustadoras do folclore brasileiro, pá, 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 e aí mostra 20 bichos diferentes, pá, pá, pá. E, às vezes, pode não ter aprofundamento nenhum, mas eu vou lá olhar, e todos os que estão listados são criaturas que existem, as ilustrações fazem algum jus, então é isso, né, galera? Cumpriu o papel ali que é apresentar e o pessoal ficar, nossa, tem tudo isso. Tem outras coisas que são um pouquinho mais caóticas e que eu vou cair mais em cima, mas no geral... Eu sugerir para você que é influencer, né, e vai fazer o seu vídeo aí falando um pouco da história de cada um dos mitos, seja da Cidade Invisível ou de outra coisa, lembre, né, você vai nos ajudar muito se você conseguir separar o que é ficção do que é o relato folclórico. Né? Porque se alguém escreveu uma história, uma ficção, e você mistura isso com relato, você está confundindo as duas coisas. Né? Então, assim, o que a pessoa registrou? Como é que está na oralidade? Como é que se conta essa história? Isso é um jeito, isso é o folk. Né? Agora, como isso apareceu no livro tal, na série tal, no filme tal, né? Como é que um contista lá do século XX usou isso para virar uma história, tipo Simões Lopes Neto, por exemplo, né? Que registrou ali versões muito clássicas do Negrinho do Pastoreio, mas é ficção. Né? Então, assim, se você conseguir ter esse discernimento, seu trabalho vai voar muito. Isso é uma coisa que, pelo menos na Wikipédia, eu vi que eles fazem o discernimento. Eu tava checando o Lopes Neto hoje, inclusive. Legal. Porque a gente vê muitos pesquisadores e tá lá, fulano de tal é jornalista, não sei o que, e folclorista. Fulano de tal é escritor, bababá, e folclorista. Aí o Simões Lopes Neto é tipo, escritor. E regionalista. Ele não é folclorista, ele é um escritor. E ele teve ali um momento dele de fazer toda a valorização ali da cultura gaúcha, mas ele não trabalha
âmbito antropológico. Ele não tá ali para fazer uma apresentação das coisas como elas são. Ele tá ali para fazer literatura. E a literatura você pode se dar o luxo. Ele é o showrunner da época. Ele está fazendo uma produção ficcional. Então, e isso é uma coisa que as pessoas têm que ter noção de que já existe há muito tempo. Então não é de hoje que a gente vai conversar sobre questões folclóricas. Eu vou falar que o Drácula do Bram Stoker não é uma entidade folclórica, e o pessoal vai ficar, o quê? Mas o livro mó antigo, não sei o quê. Primeiro que nem é tão antigo, eu achava que era tão antigo, mas é ali praticamente na virada do século XX. Eu fiquei meio chocado quando eu descobri isso. Não é fácil. É assim, a gente fala aqui também dessa... Porque para fazer essa separação, tem uma dificuldade nesse lugar, primeiro, do entender o que é folclore, né? Folclore não tá ligado só a personagens, criaturas. Não é só, você fala folclore, criaturas. Para a maioria das pessoas é nisso que chega. Folclore, criaturas. Então, quando tem essa palavra usada em outros contextos, tem gente que, dependendo do lugar do país, tem dificuldade de entender do que está falando. Então, não é assim, esse discernimento da realidade e ficção, ela já é difícil, muitas vezes. Muitos assuntos. Que a gente vive aí na era das fake news, por exemplo, onde tem pessoas vivendo num universo completamente paralelo. E é muito mais perigoso, danoso, com notícias realmente que querem apagar outras pessoas, e é um negócio trágico. Beleza. Agora, no campo do folclore e ficção, é muito difícil quando a pessoa coloca folclore como algo que alguém inventou. Então, assim, precisa primeiro sair desse lugar do folclore é algo que alguém inventou. Você saiu desse lugar, a coisa já começa a abrir as possibilidades. E sair desse lugar, assim, não é fácil. Não é fácil. Não acho que é a coisa assim, ó, só clicou o negócio na sua mente, mudou completamente. Não é. Você, às vezes, vai gostar muito de uma ficção e vai querer referenciar ela em algum trabalho seu como escritor. E isso não quer dizer que aquilo é uma pesquisa com uma base antropológica, com uma base de folclore, com uma base que realmente é uma ficção, que você às vezes quer referenciar, e tá tudo bem também. Mas não estamos falando necessariamente de pesquisa folclórica. Pelo mais que você goste daquele autor, às vezes aquilo ali pode mais confundir do que ajudar. E assim, entendendo esse lugar do folclore, você vai começar a entender tem que entender o lugar da ficção também, que é isso. Não é que a pessoa falou que acimentou o Corpo Seco Possessão, a gente tá com ele aí até hoje. Corpo Seco Possessão de Cidade Invisível. Tem alguma história de Corpo Seco Possessão? Não, ele no máximo gruda nas suas costas. Agora te possuir... Possuir, do jeito que ele tá na série, é ficcional. Então, assim, é uma série de ficção. E a gente precisa entender que não é pra ser um documentário. Não é pra ser um documentário. O que tá na Cidade Invisível não é um documentário. Mas comunica, ajuda a comunicar. Então você não vai botar isso como matéria, por exemplo, na escola, agora me digam a descrição dos personagens como se isso fosse parte do folclore. Não, você está fazendo uma análise de uma série ficcional. Isso precisa ficar claro nessa aula. Isso precisa ficar claro. Deve ter muito professor por aí falando, vamos estudar folclore e pega a Cidade Invisível. E não é assim. O complicado dessa discussão toda é que quanto mais a gente se esclarece sobre folclore, mais a gente vê que não é simples assim. Então a gente tem que lidar com o fato de que se a gente pudesse, a gente ensinaria todas as pessoas ao mesmo tempo, no mesmo ritmo, cada coisa uma de cada vez. Mas não é assim que acontece, né, galera? Então a gente vai estar ali apresentando a questão do não é ficcional, e aí a pessoa vai ser confrontada automaticamente com o caso do ficcional que influenciou a realidade e se tornou uma posse da cultura popular, e acabou, porque não é aquele negócio, a gente passa da etapa o ficção não é folclore, e aí a pessoa entende, é o que as pessoas acreditam. E aí, eu estou nessa fase muito comum das pessoas que me seguem, que é, mas se as pessoas começarem a acreditar no que eu contei de história, ela não vai virar folclore? E você entra naquele cenário muito complexo de que, em teoria sim, mas você sabe que na prática,
o que a pessoa tá imaginando não é aquilo que você tá pensando. Então elas estão imaginando que eu vou jogar uma fanfic ali, ela Isso. vai espalhar, as pessoas vão falar e a partir deste momento é verdade. E existe uma diferença brutal entre as muito pessoas difícil. falarem muito de uma coisa e as pessoas acreditarem nessa coisa. E mesmo se elas acreditarem, existe um abismo ali também a ser debatido, que é, por exemplo, as pessoas falarem, a pessoa ali no meio de São Paulo, capital, falar, não, mas se a gente aqui começar a acreditar que a história da Yara é assim, não vai vir. Gente, a história é lá na Amazônia. E vai você. E tem essa questão, não, porque é brasileiro, então se ela tá. Mas eu sou brasileiro e eu acredito. E aí tem aquele acreditar que é sem experiência nenhuma. Enfim. É uma. Não, você gente, vai. aí- Não entra. Não vamos entrar aí. é um Não vamos buraco entrar aí. sim. Não vamos É um entrar aí. buraco sim. Eu só. Essa comunicação é muito complexa. Não É muito vamos entrar difícil. nesse caminho. Tem muitas coisas aí para se pensar, né? Mas eu acho que o básico é isso. Pô, se você vai consumir esse conteúdo, consuma com desconfiança, né? Sempre entendendo que existem mais de uma versão, né? E que quem é o grande autor das narrativas folclóricas não poderia ser outro que não o povo, né? É o povo que conta as histórias, o povo que faz as histórias viverem. Por isso, até a palavra que eu usei mais cedo, né, folclorização, né? Se existem muita gente que usa folclorização enquanto sinônimo de alegoria, como é que os folcloristas mesmo usam a folclorização? E é bem interessante. O Edson Carneiro, por exemplo, ele usa folclorizar como o ato de despersonalizar, como algo que perde a autoria e é assumida a autoria pelo povo. Então, por exemplo, quando a gente canta Parabéns a Você, isso é uma letra que foi composta por uma pessoa. A gente nem lembra mais quem é essa pessoa, porque a gente tomou a letra para si e cria versões. Parabéns para você, é pique, é não sei o quê. Né? Então, o povo tomou para si algo que era autoral, o povo folclorizou Parabéns a Você. Parabéns para você, né? Que o povo até chama assim, não é nem como era o nome da letra. Isso é o folclorizar, né? Então, temos muitos detalhes curiosos para prestar atenção. Gente, tem muitas camadas nesse papo de folclore e tem muitas questões também que a gente fica nessa dificuldade de conseguir resumir aqui essa comunicação para vocês, porque ela não é uma coisa que cabe tão facilmente em vídeos de segundos, assim. Então, é o nosso dever aqui, como comunicadores, pensar a melhor forma de comunicar esse folclore para essa massa que consome Cidade Invisível. A galera que estuda folclore tá na academia, tá estudando, tá se aprofundando nisso. O pessoal que vem essa massa, que vem interessada, que é muito para nós, é ótimo, que é interessado em pensar a cultura brasileira, é o que a gente precisa. A gente precisa furar essa bolha para trazer, vamos discutir o que é ser brasileiro, o que é a cultura brasileira, o que é essa formação do brasileiro. Por que você dizer que o indígena é o verdadeiro brasileiro não faz sentido? Porque existe um outro mundo, uma outra visão de mundo nesse país. E existem outras visões sobre o mesmo lugar. E essas visões estão acontecendo. São camadas da nossa sociedade que versam por perspectivas diferentes. Uma pessoa indígena vê essa sociedade de uma forma diferente de uma pessoa negra, de uma pessoa branca. E isso vai sendo reverberado na cultura. E é esse ponto aqui que a gente sempre debate. Então a gente fala do folclore como ponto de partida para falar do povo, para falar da sociedade, para falar dessa sabedoria que está ali espalhada por todos nós, que faz parte. E é ótimo para perceber os caminhos da nossa história também nisso, né? Então, assim, a gente vai olhando essas histórias e vai pensando, por que é assim? E dissecando ali, pensando nisso. Então, esse é o nosso caminho aqui e é o nosso convite, inclusive, para você que está aí nos assistindo agora nesse momento, para pensar o folclore para além de mitos e lendas. Folclore não é só personagens do folclore brasileiro. Temos festas, temos gírias, temos dança, temos um monte de outras coisas que também são folclore, mas não são muitas vezes colocados dentro desse
mainstream ali, dentro desse lugar de, tipo, com propriedade, né? E vai mudar diferentes lugares do país, você vai ter esse tratamento diferente também. Folclore em um lugar vai ser mais ligado à dança, folclore em outro lugar vai ser ligado à mentira. E ele é mais ligado à mentira onde? Sudeste, que é esse polo, né, que fala de folclore e é um polo onde tem milhões de pessoas, onde está aglutinado uma grande parte do país, que inclusive essa grande parte do país que tem acesso à internet e faz com que essas informações cheguem mais facilmente a você que está aí. Então, assim, são pessoas que têm um certo favorecimento e no próprio sentido da comunicação mesmo, na internet aqui, como a gente está fazendo. A gente tem dificuldade de falar com a galera, muitas vezes, que está em outros lugares, em pontos mais afastados, e a gente acaba ficando sem essa versão das histórias, assim, porque a gente está afastado, inclusive, tecnologicamente disso. Então, gente, o Brasil é muito complexo, assim, não dá, Cidade Invisível não resolve o folclore, não resolve a cultura brasileira por si só. Ela é um ponto de partida, como a gente usa aqui. É isso. Quero agradecer a Mikael Kitts. Muito obrigado, Mikael. Bom, eu não tive uma grande participação hoje, eu realmente admito, assim, né? O dia foi muito puxado aqui para mim. Mas eu quero agradecer sempre, né, a presença de todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo, o pessoal do chat. Agradecer a vocês também por terem essa parceria de tantos anos aí, né? E da gente estar colhendo os frutos, né? A gente está fazendo um bom trabalho, um trabalho em conjunto, um trabalho que cria pontes, né? Um trabalho que a gente soma visões, né? A gente não subtrai visões. Então, fazer parte disso para mim é algo muito gratificante. É um trabalho de vários anos, né? E eu até estava pensando nesses últimos tempos aí, que eu sou uma pessoa melhor através do trabalho que a gente faz, né? Então, é muito bom. Então, a gente colhendo frutos agora, participando como consultores dentro de Cidade Invisível, colhendo uma sementinha que a gente já vem plantando há bastante tempo. E eu espero que mais trabalhos desse porte, ou até maiores, quem sabe, né, aconteçam, né? Porque a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para a gente construir em conjunto. Então, obrigado, gente. Perfeito. Lorena, muito obrigado. Cara, muito bom ter todo mundo aqui que participou da live de hoje. É muito inédito, assim, pra gente estar participando de um projeto desse tamanho. É uma experiência que é muito bom a gente estar podendo compartilhar com todo mundo aqui. Achei muito bacana ter essa galera que veio aqui interessada em saber como foi a nossa participação, em ter já esse papo prévio, mesmo sem spoiler, porque tá todo mundo querendo falar de spoiler. E, pô, galera, bom demais, velho. Muito bom participar aqui com vocês. Sempre maravilhoso participar de lives aqui com o Folclore BR. A porta de oportunidades que a gente teve justamente para essa série é graças a esse coletivo. Então, é isso, galera. Agradeço demais. Hoje é um dia de alegria e comemoração. E é isso aí, a gente se vê sexta-feira. Perfeito. Andrioli. Isso aí, pessoal. Bom, repito o que os meus queridos amigos falaram, né? Foi uma honra enorme trabalhar nesse projeto com a Netflix e, mais do que isso, né, com vocês, porque eu aprendi muito no processo, né? A gente tinha episódios que eu não gostava e conversando com vocês a visão mudava, outros que era o contrário, né? Então foi um intensivo muito grande da nossa amizade também, né? Mas também desse desejo de fazer e construir em conjunto. Então, para mim, isso foi um grande marco de coisas que a gente ainda está para fazer. Então, quando eu brinquei aqui que uma hora nós teremos controles criativos, né? Não para uma coisa da Netflix, mas para alguma produção vindoura, eu tenho certeza que sim, né? Porque temos fundamentos, temos boas ideias e temos grandes artistas dentro desse grupo, que eu tenho muito prazer de fazer parte. Então, obrigado, Anderson, Mikael, Lorena, Ian, que está ali morrendo, né, certo na cama dele. Um abraço para você também. Já estava hoje na biblioteca ali, ó, folheando material para poder trazer mais referências para vocês. Beleza? Falou. Perfeito. É isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo programa. Valeu, gente. Boa noite, galera. Falou. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todo mundo. Valeu. Chegamos ao fim do Hora Folk.
um programa de notícias culturais do Folclore BR. Procure seguir esse projeto pelas redes sociais, busque Folclore BR tudo junto ou acesse folclorebr.com/links para encontrar todos os atalhos por lá. Não deixe de reagir no aplicativo onde você estiver ouvindo ou assistindo, dando as suas estrelinhas e avaliando o programa. Isso significa bastante para nós. Quero deixar um agradecimento especial aos nossos queridos apoiadores. Se você quiser e puder, considere apoiar financeiramente um projeto que busca valorizar a cultura popular, colaborando com a estrutura para manter esse trabalho vivo. A partir de R$ 5,00 você pode apoiar em catarse.me/folclorebr ou da forma independente através do Pix com a chave olá@folclorebr.com. Fica aqui meu muitíssimo obrigado a André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Misfield, Márcio Luiz Quedinho, Silvana Xavier Reis e Valdeir da Silva Brito. Saibam que vocês ajudam a manter acesa a chama dessa fogueira que ilumina essa grande roda de bate-papo sobre cultura popular e espero que ela possa seguir encantando ainda mais vocês. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alvaz.